Vamos lá. O pessoal pediu para expandir um pouco a tela. Vamos ver se eu consigo aqui deixar ela bem legível para todos. Melhorou, tá melhor. Bom, aqui tem alguns recados, algumas atualizações que a gente precisa para tocar o processo. Antes de eu começar aqui, eu só quero lembrar, ali dentro da plataforma onde vocês estão, que a gente está chamando ela de plataforma mãe, ou a plataforma da Secretaria da Educação, essa que o professor Cassiano apresentou, ela é igual à plataforma das escolas depois. Só que ali tem os administradores, que são quem vão gerenciar a plataforma, criar os cursos, as formações da rede, que o máximo que o sistema permite são 5 pessoas, então está o professor Cassiano, está eu, acho que a Nívia, a Marleide e a Regina, e vocês ali são membros, né? Vocês não têm autorização, né, para mexer na plataforma, criar aula, criar turma, tudo ali. E essa função vocês vão ter lá dentro da escola, quando a plataforma da escola estiver no ar. O compromisso é o seguinte, que na segunda-feira à noite as escolas vão estar montadas, e na terça, além da gente continuar a formação com o professor Cassiano durante a semana, a gente vai montando a plataforma das escolas, incluir, criar as turmas, dentro das turmas colocar as disciplinas, dentro das disciplinas colocar, dentro das turmas também colocar os professores e colocar os alunos dentro das turmas. E a partir daí, né, a hora que a sala estiver pronta, que a turma estiver criada, vocês já podem começar a criar lá dentro. Então, lá para ter quarta-feira, acredito que a gente consiga começar a mexer nesse sistema diretamente na plataforma que é de vocês, tá certo? Qualquer pergunta, depois vocês podem ir passando no WhatsApp para a coordenadora, para a direção da escola, e a gente vai respondendo na medida que forem aparecendo as dúvidas. Vamos para a apresentação aqui, para as questões mais nossas, né, de internas da rede de organização. Só lembrando, né, que a gente continua em vigor com a medida provisória do governo federal, né, suspendendo a contagem da obrigatoriedade dos 200 dias letivos na educação básica, mas continua exigindo as 800 horas de trabalho. Nesse contexto, eu faço um cálculo, nós até, se a gente conseguir, na segunda-feira da outra semana, dia 4, a gente conseguir colocar as aulas à disposição das famílias, nós vamos estar parados sem aula por cerca de 27 ou 28 dias, não recordo exatamente quantos. Eu vou colocando o C, porque retorno ainda é inseguro, ainda é uma incógnita falar na data do retorno. Na última teleconferência que eu tive com vocês, se falou em julho, mas nas últimas conversas que a gente tem tido a nível estadual, se fala até em setembro, o retorno às aulas normais. Então, a gente teria maio, junho, julho e agosto, mais 4 meses ainda de afastamento das aulas presenciais. Então, a gente não sabe quando vai voltar. Então, nós vamos falando, pode ser que as falas de hoje, amanhã não sirvam mais, mas vamos falar com aquela conjuntura que a gente tem de momento. Então, como eu estava dizendo, a gente teria aí uns 28 dias sem aula. Se a gente voltar em julho, nós recuperaríamos 10 dias do recesso, ficariam 18, tirando todos os pontos facultativos que o prefeito já cancelou, já emitiu um decreto cancelando todos os pontos facultativos até final do ano. A gente recuperaria mais alguns dias, e se a gente der aula até 23 de dezembro, e depois entre Natal e Ano Novo, acho que tem mais 3 dias ali, a gente ainda ficaria devendo 8 dias de aula, que ou a gente teria que pagar aos sábados, ou a gente teria que achar alguma alternativa durante o retorno, o período de retorno, para ver como vai pagar essas horas até final do ano. Ou adentrar no ano letivo
prolongar o ano letivo de 2020 para 2021, que é a pior das hipóteses que tem, porque se nós entrarmos em janeiro com aula para complementar o ano letivo de 2020, nós vamos comprometer o calendário de 2021. Tá? Então, essa é a conjuntura que a gente tem hoje, esse é o momento que a gente tem, e é com ele que a gente está lidando e trabalhando. Bom, a decisão de fazer atividade não presencial, ela não é uma vontade, né? Como eu disse para vocês na reunião passada, eu não acredito, nós não vamos conseguir trabalhar com a mesma qualidade à distância, de forma não presencial, do que quando a gente está próximo do nosso aluno, a gente pode interferir, ver o rostinho dele, ver a sua reação, ver tudo, mas é o que nós temos para o momento, e todos irão para esse caminho, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos irão para esse caminho da atividade não presencial. Aqui na região da Grande Florianópolis, né, Florianópolis foi o primeiro município que implantou, hoje Biguaçu começou, e nós devemos começar na semana que vem. Os outros municípios da região estão numa videoconferência nesse momento, falando sobre isso também. Infelizmente, eu não pude participar, porque a agenda dessa reunião bateu com a nossa, e para se organizar também, para ver como vão. Muito provavelmente, na semana que vem, nós vamos apresentar para a região da Grande Florianópolis, principalmente para os municípios menores, do tamanho do nosso, a nossa experiência, como nós montamos o nosso trabalho até hoje, para que possa ajudar eles também a montar os deles. Lembrando, né, que as atividades que a gente vai apresentar são atividades curriculares, portanto, tem que estar lá no currículo que a gente vai planejar, nós vamos ter que linkar com o currículo, com a BNCC. Então, o planejamento continua o mesmo, a forma de fazer aqui é diferente. Quero aqui, quanto à questão das horas, abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre isso. O Estado está considerando, por exemplo, as atividades da semana que são mandadas pelos professores para casa, como 100% de aula dada, para efeito de conta-hora. Então, são 20 horas de aula por semana, e eles estão contabilizando as 20 horas de aula por semana. Já pensei muito sobre isso, assim, nas discussões que tem no Estado, a FECAM, o Colegiado de Secretários de Educação Estadual, tem falado sobre isso, se orienta para alguns, o ideal é que se contasse 20% e que os outros 80% ficassem para pagar depois, outros falam em 30%, em 40%, em 50%, então, assim, não existe uma regra para ninguém, nós vamos ter que tomar a nossa decisão. Eu penso que, se nós vamos, na situação que nós estamos, começando a aula dia 4, com a previsão que a gente tem de começar dia 4 com nossos alunos, se nós ainda não contarmos isso como 100% de aula, nós nunca mais vamos pagar. Imagine vocês se nós voltarmos em setembro, mais 4 meses, com a média de, vamos botar aí, 20 dias de aula, nós teríamos mais 80 dias de aula para pagar, e nós não vamos fazer isso nunca, nós nunca vamos acabar o calendário de 2020. Então, essa é a conjuntura que a gente tem. A princípio, a ideia é que a gente considere também 100% das horas trabalhadas como hora-aula também, para a gente poder ir descontando da obrigação das 800 horas que a gente tem que cumprir durante o ano. Quero lembrar mais uma vez aqui que sempre falar em educação infantil é polêmico, que numa educação não presencial, mais polêmico ainda, mais difícil de trabalhar. No entanto, eu quero lembrar para todo mundo que educação infantil, segundo a Constituição e a LDB, ela é de oferta obrigatória. Então, nós temos que ofertar a educação infantil. Com duas situações, né? Na creche, a frequência é facultativa para a família, mas nós temos que ofertar, e na pré-escola é obrigatória para a oferta e para a presença. E nós vamos ter que ver durante o processo como nós vamos cuidar disso, como nós vamos lidar com isso.
Existe uma receita, uma regra? Não tem. Nós vamos ter que criar regra ou tentar achar alguma regra que a gente acha que é adequada de outros municípios ou estado, que já criada para a gente poder ser adequado. No entanto, essa discussão de que não deveríamos fazer na educação infantil porque é muito difícil de fazer, ela não existe porque, obrigatoriamente, nós temos que ofertar as horas de aula para os nossos alunos. A organização que a gente está fazendo pensando em duas situações. A gente está montando um plano de ação, que é onde vai estar a organização de como a gente vai trabalhar as aulas, sempre pensando aqui na BNCC, no currículo, é onde a gente vai delinear a forma que a gente vai trabalhar e alguns regramentos, e a gente pensa em cumprir, obrigatoriamente tem que cumprir a legislação. No nosso caso, vou lembrar mais uma vez, a gente não tem sistema, segue a lei do Sistema Estadual de Ensino e segue a legislação do Conselho Nacional, que são os dois órgãos que a gente é subordinado e que tudo que vier desses dois órgãos, nós obrigatoriamente temos que cumprir. Nós não temos opção, nós temos que cumprir. É legislação. Nós temos que ter alguns cuidados nas aulas, aqui vou entrar um pouquinho aqui na questão das aulas. A primeira é a questão com os direitos de imagens e direitos autorais. Na questão do servidor, né, que vai fazer contação de história, que vai colocar a sua imagem junto no trabalho, nós vamos preparar durante a semana que vem uma declaração de imagem, como se faz com os alunos, né, de publicação de imagem, como a gente faz com os nossos alunos quando faz a matrícula, como a gente faz quando vai a um fórum, que se declara lá, que a gente cede os direitos de imagem, né, daquele espaço, a gente vai fazer. Quem não quiser assinar a declaração, né, beleza, não tem problema nenhum. Não é obrigatório, né, nas aulas, nem da educação infantil, nem dos anos iniciais, nem de ninguém que tenha uma contação de história, que tenha uma fala presencial do professor. No entanto, ele tem que achar outras estratégias para fazer. E existem muitas, né? Se eu não quero fazer uma contação de história, procuro uma contação de história que está livre na internet e linka ela para o aluno. Aproveitando nessa questão do link, eu quero lembrar também que, além do direito de imagem, tem o direito autoral. Então, para mim fazer uma aula e mandar, eu não posso baixar o vídeo e mandar o vídeo. Eu tenho que mandar o link, tá? Em função dos direitos de imagem que tem. A gente, a princípio, pensa assim, mas está lá na internet, está livre, pode baixar, pode fazer o que quiser. Não, assistir lá gera crédito, cada vez que uma pessoa entra num vídeo na internet, gera um crédito para o seu produtor, e se eu baixar, isso não acontece. Então, para a gente não ter problema, eu peço bastante cuidado com essa situação, de sempre que for propor algum material que seja de fora da rede, que não seja produção nossa, que seja linkado ao invés de ser distribuído. Nós temos que ter cuidados, né, com nossos servidores também, né, com a questão do planejamento de tudo, que vocês precisam ter. A gente vai estar aqui para colaborar com vocês, para ser o suporte. Nós estamos trabalhando junto com o jurídico da prefeitura, então a gente também vai ter proteção. Na semana que vem vai sair uma lei municipal regulamentando a questão, não só para nós, mas para todos os servidores do município, assim como o Estado teve que fazer, como os outros municípios tiveram que fazer, ou vão fazer também ainda, para saber o que faz com os servidores, como lida com eles, e um decreto de regulamentação de toda essa situação, para detalhar, né, o que faz com os servidores. Vou dar um exemplo da dificuldade que a gente tem, principalmente na educação, com os servidores. Por exemplo, os motoristas estão prestando serviço em outra secretaria. Então, eles não estão gerando um banco de hora, não estão gerando um déficit de trabalho, ou estão gerando menos, porque eles também não estão cumprindo a carga horária deles toda lá. Mas, se a gente precisar fazer um trabalho extra depois no retorno, como a gente vai fazer se eles já trabalharam, né? Então, é muito complicado lidar com tudo isso, não tem uma regra, não tem uma receita, né? A Federação Estadual dos Municípios está em
constante contato com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, para tentar ajustar da melhor forma possível isso. Lembrando que o Ministério Público, como eu coloquei para vocês na reunião passada, que não sejamos ingênuos, que a gente não vai ser cobrado, ele já começou. Depois eu vou compartilhar com vocês uma nota do Ministério Público, já dando orientações, né, o documento é bem claro de orientação, de como eles acham que os municípios, como as redes, devem se organizar para garantir o direito de educação das crianças. Então, baseado naquele documento, eu vou usar a resolução do Conselho Estadual, aquela normativa do Conselho Estadual, mais as orientações do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para montar o nosso trabalho e garantir que a gente vai ter juridicamente protegido de tudo o que a gente faz. Bom, já falei aqui sobre as atividades, lembrando ainda aqui, nos últimos dias, semanas, né, tem surgido bastante orientação desses órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Estadual de Educação, Conselho Nacional e Congresso. Vou aqui dizer assim, a incerteza é tão grande que a medida provisória que reduziu os de 200 dias, né, que permitiu que a gente não precisasse cumprir os 200 dias, mas que obrigatoriamente teria que cumprir as 800 horas, ainda continua no Congresso para ser votada, e uma vez que ela for votada alterada, nós temos que nos adequar a ela a partir daquele momento. O Conselho Nacional de Educação abriu uma consulta esta semana, ele fechou a fase de consulta ontem, e vai emitir um novo comunicado ou resolução orientando sobre o calendário escolar e sobre atividades não presenciais, e que nós também devemos de cumprir. Então, pode ser que a gente construa um documento e que no meio do caminho a gente tenha que readequar ele para cumprir essas regras que vão vir de outros órgãos, de outras instâncias superiores. Perfeito? Essa era a parte, acho que, de informação. O plano de ação, eu espero que lá para terça, quarta-feira da semana que vem, a gente esteja com esses documentos, juntar esses documentos do Ministério Público, do Conselho escrito, para mandar para vocês de uma forma mais detalhada. Durante o período de afastamento, né, além das atividades não presenciais, a gente agora, nesse momento, vai se focar nelas. Nós precisamos que vocês estejam seguros, tranquilos, certo do que vão fazer, que a gente se assente isso, e dependendo do tempo que a gente vai ficar afastado, nós temos que começar a preparar o retorno para as aulas. O que é preparar o retorno para as aulas? Como eu vou avaliar o aprendizado dos meus alunos nesse período? Eu preciso fazer um nivelamento de novo quando chegar na escola, eu preciso separar alunos para trabalhar individualmente, para dar conta daquilo que ele precisava, mas não deu conta no período de afastamento, enquanto outros cresceram, ele não. Enfim, nós precisamos ter um plano, como nós vamos ter um plano agora de atividades para o período, nós vamos ter que ter um plano de retorno também. E a gente também pretende, dependendo do tempo que a gente for tomar com planejamento, acompanhamento das aulas, a gente tem que medir, porque eu não faço nem ideia de como vai ser o retorno das famílias para os professores, por exemplo. Vai ter muita pergunta, os alunos vão precisar de muito apoio, a gente vai ter que medir esse tempo, e se sobrar tempo, a gente pretende incluir nesse período algumas formações que estão pendentes, e formação que a gente tinha para julho, e que não vão acontecer mais. Eu tenho aqui algumas perguntas. Tá? Vamos começar. Vou ver aqui, nem todas. Tá? Nem todas. Não sei se tinha mais, mas eu linkei algumas aqui. A professora Sheila, né, pergunta sobre a questão. Deixa eu ver aqui. Eita, se eu ampliar muito, ela sai da tela, né? Tá bom assim para vocês? Alguém me dá um feedback aí, por favor? Sim. Lívia?
Não consigo ler nada, mas deve ser o meu óculos mesmo. Não, é porque quando tu aumenta, ela embaceia, não tem? Não adianta aumentar. Oi? Quando tu aumenta a letra, ela fica Porque toda daí desfoca passeada. muito. Isso, mas dá para Isso, ler, né? é. Eu vou ler a questão, daí fica mais fácil de entender. Só um minutinho, parece que tem alguém querendo participar ainda da reunião, dá uma olhadinha. Eu já autorizei. A participação dessas atividades será de difícil consideração, levando-se em conta a prestação de serviços da rede de internet do município, que obtém uma baixa qualidade. Bom, aqui a Sheila fala um pouco da dificuldade, né, Sheila? O que a gente pensou? Mas, o professor, Mário, além de... é Oi, a Fabiana, Mário. Oi? Da Fabiana, perfeito. É que da Sheila está do lado, então. As duas eu botei junto na mesma lâmina e... isso é uma verdade, né, Fabiana? A gente vai ter bastante dificuldade quanto a isso. Eu conversei com os diretores das escolas estaduais, eles calculam que em torno de 20% dos alunos dele têm dificuldade com rede, com internet, né? Para fazer as atividades. Então, acredito que a gente vai bater na mesma trave, no mesmo percentual relativo a essas dificuldades. Então, a orientação o professor tem que preparar uma aula online e também uma aula escrita para que a gente possa levar para casa. A gente vai mobilizar os nossos motoristas para entregar essas aulas na casa dos nossos alunos, tá? Deixa eu ver esse aqui, eu acho que era isso. Essa segunda pergunta dela vai no mesmo sentido. Vamos lá. Vamos aqui da professora Sheila. A professora pede para falar um pouco sobre avaliação. Lá no documento, deixa eu só ver onde é que eu coloquei. Acho que eu coloquei aqui um pouco antes, aqui. No parecer do Conselho Estadual da Educação, ele, em relação à resolução número 09, que é a que criou a possibilidade de fazer a educação não presencial, de fazer atividades não presenciais, ele cita alguns itens obrigatórios que constar no planejamento para que fique comprovado todas as ações que foram feitas. Então, um planejamento tem que ter objetivo, já tinha antes sempre, tem que ter a metodologia, a prática, tem que ter as ferramentas que serão utilizadas, a carga horária, o período, né, ou o tempo de duração daquela aula, né, se vai durar uma semana ou se em horas, né, se é 3 horas, 4 horas, quanto tempo vai levar, e a forma de registro e frequência e avaliação. Eu considero que aqui, Sheila, a avaliação, acho que da educação infantil, depois vocês podem ajudar as coordenações de vocês a construir isso, para a gente também colocar no documento, mas acho que vai ficar a avaliação mais no retorno das famílias, aquelas famílias que vão retornar, que vão mandar, eu vi que algumas estão pensando em que os pais fotografem o filho fazendo atividade, que filme, devolvam um filme, então, acho que essa é a forma de avaliar a execução daquela atividade, diferente dos anos iniciais, que nós teremos que pensar também numa forma de avaliar. O Estado, como diz, acho que a Sheila ou a Fábio, que não lembro qual das duas, que vai avaliar na volta. No entanto, não é isso que está acontecendo. Se vocês conversarem com crianças ou pais que têm crianças na escola estadual, eles estão dando nota nas atividades já. Então, também é uma questão bastante polêmica e que a gente precisa tomar uma decisão de como fazer, mas temos que cumprir o que está lá no parecer do Conselho Estadual da Educação. A presença também é polêmica, eu vou falar aqui muito de polêmicas, porque realmente são. Também acho que a frequência do aluno aqui, ela é uma coisa secundária. Entendo que, por exemplo, se for na plataforma, o aluno que acessou a plataforma, que fez a atividade, ele registrou a presença dele.
Já falei aqui sobre entrega das atividades, que também era uma dúvida da Sheila, e quantos dias por semana de atividade? Essa também é uma questão que a gente acho que vai precisar medir durante o tempo, né? Com certeza existem alguns pais que trabalham fora, que vai ser o celular dele, que vai ser o acesso à ferramenta, né, à internet, para ele fazer atividade, que isso só vai acontecer à noite. Então, nós temos que ir medindo. Nesse momento, a gente fez o levantamento dos pais que têm internet, pediu para eles listarem quem tem problema, quem não tem para acesso, e nós vamos começar o trabalho nos baseando naquele questionário. Durante as atividades, se tiver dificuldade, a gente vai conversando individualmente com as famílias, vai tentando resolver esse problema com elas. Aqui tem algumas perguntas aqui, eu coloquei no nome da Fernanda, porque foi ela que me mandou, mas acredito que sejam de professores do CI Beija-Flor. As atividades na plataforma serão para todas as crianças? Sim, todas elas vão receber, todas elas a gente criou um e-mail para cada uma, que vai ser o meio de acesso, né? Depois dele estar na turma, na verdade, você vai fazer a aula, enviar a aula, e só vão receber um recadinho, clicar em cima do recadinho e vai direto para a aula. Então, para eles, vai ser bem simples de acessar as atividades, mas a atividade vai ser mandada para todos. E não dá para te tirar o aluno da turma. Mesmo que o aluno não acesse a atividade, ele vai estar lá cadastrado para receber elas. E aquelas crianças, como eu já disse antes, que não podem ter acesso, a gente vai levar em casa para as crianças. Mesmo as atividades adaptadas, tá? Também a gente produzirá também, o professor prepara, se produz, se copia e se leva para as famílias. As horas trabalhadas, eu já falei sobre isso, então, eu pessoalmente entendo que a gente tem que completar, tem que considerar o período todo de trabalho. Seu Mário, a gente não vai dar conta. Oi? Voltando à questão ali das atividades adaptadas, Uhum. Não seria importante nós termos registrado na plataforma que a gente está possibilitando o atendimento a todos, né? Para a gente não cair no erro de depois alguém nos julgar dizendo que nós não incluímos uma criança. Uhum. Eu vou fazer penso num vídeo, né, que às vezes as pessoas veem mais do que se colocar um texto, e a gente vai divulgar esse vídeo, tanto eu vou pedir para vocês divulgar o vídeo nos WhatsApp dos alunos de vocês, como a gente vai colocar no Face da Prefeitura, a gente vai falar um pouquinho, e daí depois tu me lembra que essa é uma das coisas que eu tenho que falar, que a gente vai atender todo mundo, independente das dificuldades que cada um tem. Mas para que as pessoas possam também se inteirar da situação, né? As horas trabalhadas, já falei, referente à carga horária do roteiro, deve-se contabilizar o período de realização da atividade pela criança ou o período de elaboração da atividade pelo professor, ou os dois períodos. Essa é uma questão, assim, que dentro do colegiado estadual e dentro das discussões com os advogados que assessoram a FECAM, que está bem consolidada, que é tudo, né? A gente tem que considerar esse período todo de trabalho, até porque eu acho que vocês terão um pouco mais de dificuldade de preparar a aula do que teriam antes. Lembrando da aula, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci antes lá em cima, tá? Quando eu falei da aula. O curso da aula, né, ele continua o mesmo. Coordenação pedagógica, a coordenação pedagógica devolve para fazer a postagem. Deixa eu ver onde é que eu estou, nos 4, né? É necessário ter frequência das crianças, também já falei sobre isso, né? Mas a gente precisa controlar a frequência das crianças no sentido de concluir as atividades, né? Na educação infantil, acho que a gente não vai conseguir tudo, mas nos anos iniciais nós temos que batalhar para chegar aos 100%, porque todo mundo lá é obrigatório, né? A criança que não participar terá falta? É uma situação também, né, que precisa. Acho que se ela não foi lá, não foi na plataforma, não participou, é falta.
Inclusive, tá, uma das questões que chegou do Ministério Público é essa, que o sistema apoia continua funcionando na educação não presencial, tá? Nas atividades não presencial. Então, família que não faz atividade, ela continua sujeita a ser mandada para o Conselho Tutelar. Oi. Oi? Mesmo na educação infantil, Mário? Mesmo na educação infantil. A educação infantil tem um regramento diferente, né? Na creche, ela não é obrigatória, mas na pré-escola ela é, né? Então, a pré-escola, a gente tem que tomar cuidado também com o obrigatório da frequência. Claro que sempre, mesmo na presencial, a gente já tinha essa cultura de primeiro conversar com as famílias, tentar orientar, tentar ajudar elas, e em última instância, a gente vai ter que passar para frente, porque nós também vamos ser cobrados sobre isso. Eu imagino que dentro das notas do Ministério Público, quando ele nos cobrar retorno das orientações que ele está dando, ele vai perguntar para nós assim, todas as crianças foram alcançadas? Eu perguntaria, se eu fosse promotor, eu perguntaria. Eu coloco essa questão, Mário, porque assim, a gente vê, né, e tu também tem conhecimento disso, que a gente vê alguns documentos que diz que a educação infantil fica fora dessa questão da educação à distância. Então, fica alguma coisa meio vago nisso, né? Se ela fica fora, eu dou falta para a criança, daí como é que fica isso? Vamos só reconceituar aqui de novo, lembrar, a gente não está falando de educação à distância. Se você olhar os termos usados em todos os municípios e estados, são atividades não presencial. Porque educação à distância é quando você faz um curso, forma um curso, todo à distância, ou semipresencial. Mas ele é montado para ser um curso à distância, o que não acontece com o ensino regular. Nós trabalhamos com o ensino regular e, momentaneamente, nós estamos proporcionando atividades não presenciais. Então, esse é o termo que a gente vai usar, atividades não presenciais. Quanto à educação infantil estar fora, essa é uma opinião de um grupo de estudiosos, de grupo de educadores, e a opinião de outro é de que a educação infantil está dentro. Mas estas são posições pedagógicas, são posições de metodologias ou de crenças que se tem em relação à educação infantil. Mas não é a legal. A legal lá na resolução diz, a educação básica vai fazer ensino não presencial. A educação básica, todas. Inclusive, Maria, todos os municípios, inclusive Florianópolis, tem uma plataforma, lá estão as atividades das crianças também. A Marleide, acho que é um dos links que a Marleide colocou para vocês para acessar, a plataforma de Florianópolis, a de Joinville, a de Caçadora, a de Blumenau, a de Chapecó. Ninguém está deixando a educação infantil fora, porque nós temos que ofertar. A única questão é a questão da falta e do que vai fazer com ela na questão da creche e da pré-escola. A pré-escola, obrigatoriamente, tem que frequentar 60%. A creche, ela não é obrigatória para os pais. Então, dentro da creche, a gente pode pensar se a gente vai cobrar a frequência, fazer atividade ou não. Na pré-escola, não. Na pré-escola, a gente tem que fazer gestão com os pais para poder fazer eles participarem, porque ele é obrigatório para nós oferecer e é obrigatório para o aluno participar. Então, nós não podemos fugir à lei. É na lei que nós vamos ser cobrados. Eu estou levantando essa questão porque, ao meu ver, e eu acredito que de bastante gente também, fica uma interrogação no ar, né? Porque como é que eu realmente dou falta para algo que... Né? Como é que eu vou dar falta para uma criança do berçário, por exemplo? Isso que eu te falei. Na creche, a gente pode ter abertura para isso, porque ela não é obrigatória para os pais. Então, não temos que cobrar o pai se ele vai fazer atividade, se não vai. É óbvio que se nós acreditamos nas atividades que nós vamos mandar para casa, que isso vai ajudar as famílias a ter atividade saudável com seus filhos, e ter atividade lúdica, de brincar, de jogar. Se nós acreditamos nisso, naquilo que nós preparamos para a família, nós temos que fazer gestão para que elas façam.
Mas a cobrança é que é diferente entre creche, pré-escola e os anos iniciais. A pré-escola e os anos iniciais, nós temos que cobrar a frequência de todo mundo, porque é obrigatório. Tá? Isso está na lei, e não é uma lei simples, não é uma resolução de conselho. Isso está na Constituição, né? E está na LDB, nas duas leis maiores de educação do país. E pode ter certeza, Maria, o Ministério Público vai cobrar. Tá? Vai cobrar. Então, nós precisamos nos organizar. Mas eu acredito, Maria, eu acredito muito mesmo, que nós não vamos ter problema com frequência, com deixar de fazer atividade das famílias. Inclusive, tem família pedindo, ainda hoje eu ainda vi um relato, né, de uma família que foi no CI para pegar material para fazer atividade, e que o adulto que estava pegando o material fez um comentário dizendo que o mais velho já faz da escola e que ele está ansioso para fazer em casa também. Então, eu acho que a gente não vai ter problema. Claro, problema a gente vai ter, mas não nada grave que vá ferir ou que vai nos causar sérios transtornos para tocar isso, tá? As famílias terão momentos de formação para uso da plataforma? Não. Como eu disse para vocês antes, a plataforma, a princípio, ela vai ser bem simples. Ele vai clicar lá e vai entrar a aula. A aula que apareceu para vocês ali, o professor Cassiano mostrou, é a aula que vai aparecer para o aluno. Então, ele clicou, vai vir ali para a aula, ali vai estar as orientações, vai estar o vídeo, vai ter o material, vai estar tudo ali. Então, claro que se alguém tiver dificuldade, a gente vai, nesse meio, dirimindo elas. E essa pergunta 7, eu até devolvi para a Fernanda, ela não me retornou, eu não consigo responder ela, pelo menos a primeira parte, sobre indicação de leitura de Catarina Almeida, levanto a questão sobre as plataformas para a educação, não... Daí depois fala no valor, e como foi a nossa plataforma, eu consigo falar, mas essa primeira parte eu não consigo. Então, se a pessoa que fez a pergunta quiser clarear ela para a gente poder responder. Posso Pode. falar? Uhum. Essa é uma autora que falou sobre plataformas, ela fez uma crítica sobre as plataformas de educação. Uhum. Daí a pessoa, fazendo essa leitura, levantou o questionamento, né, do valor da plataforma, quanto que vai custar, e se é o município ou o governo do estado, o federal, que vai vai bancar esse custo. Uhum. Mas o que ela coloca da plataforma? Qual é a questão? Desculpa, eu não li o texto, eu não sei do que se trata, mas ela faz umas considerações sobre plataformas. Vamos ver o que é possível aqui responder. Antes da gente decidir por plataforma, a gente conversou com algumas pessoas que já trabalham, né? Tem pessoal de São Lugero que trabalha com a Google, a Classroom da Google, e tem outras por aí. E também foram ofertadas, nesse momento, várias plataformas gratuitas. Só que 100% das plataformas gratuitas, elas acabam retirando informações dos usuários para poder mandar spam, propaganda e vai por aí adiante. Então, a gente não teria segurança para trabalhar. Então, para a gente ter segurança, nós temos que trabalhar numa plataforma fechada, que seja segura, tanto para vocês que vão acessar ela, para nós, porque eu também vou trabalhar dentro dela, quanto para as famílias, para não correr nenhum risco de roubar dados, de qualquer problema que tenha de relacionamento, de erro, enfim. Então, vai para a plataforma paga. A Google, só a parte de formação que o professor Cassiano está fazendo, custa R$20 mil para fazer a parte de formação, mais o aluguel da plataforma pelo período que for usado. E pode ser pago normalmente, é um contrato anual de uso da plataforma da Classroom. E ela ficaria muito cara. E como a gente já tinha, a Cubos já tinha trabalhado com uma versão, que ela tem uma versão gratuita também, a gente já tinha trabalhado um pouco ano passado, tentado fazer os primeiros trabalhos lá, e como o professor Cassiano continuaria na rede esse ano, fazendo o trabalho de formação dos anos iniciais, a gente juntou as duas coisas.
Então, não existe, assim, ó, não existe plataforma paga por governo federal, governo estadual, cada município vai ter que arcar com a despesa da sua educação. É isso que diz a lei, que diz a regra, e, ultimamente, o Estado é mais fácil ele pedir para nós do que ele nos dá. Nós tínhamos já um contrato de formação com o professor Cassiano de R$6.000 e acrescentamos mais R$10.000 até o final do ano para pagar a plataforma e toda a formação e a estrutura dela que a gente precisar até dezembro, a gente vai poder usar. Como os contratos não dá para fazer por um mês, nem por 2 meses, porque tu não sabe quando vai voltar, a gente fez a opção de levar isso até o final do ano, e depois de terminar, da gente voltar para o ensino presencial, vocês podem continuar usando a plataforma para complementar atividades para os pais, para mandar as atividades que vocês fazem com os alunos na escola na questão da educação infantil, ou anos iniciais pode mandar complemento de atividades, links, enfim, todo o material que vocês precisam para complementar as aulas de vocês. E daí aqui eu quero fazer ainda uma observação, que principalmente nos anos iniciais, os nossos alunos que são com dificuldade, né, a Aline e a Zelite, que trabalham com o apoio pedagógico, nós vamos ter que pensar, talvez, além do dia por semana presencial, no contraturno, para fazer o seu reforço escolar, nós vamos ter que pensar na plataforma com mais frequência, para que eles possam ter mais atividades durante o período que presencial de novo, até eles se nivelarem ou estarem no nível que a gente quer para continuar os seus estudos. Eu fiz aqui alguns lembretes, desculpem a falta do M ali. Nós estamos trabalhando, né, então, gostaria muito, assim, eu entendo que até esse momento a gente não tinha uma rotina de trabalho mais organizada, mas peço muito, assim, ó, que as coordenadoras pedagógicas conversem com os professores, diretores, né, com os professores em horário de trabalho, preferencialmente, embora o horário de trabalho, né, essa formação vai acontecer sempre à tarde. Então, semana que vem, só lembrando isso que eu esqueci de falar, semana que vem, todos os dias da semana, nós vamos ter esse encontro de formação da plataforma às 14 horas. Então, já coloquem na agenda de vocês que à tarde da semana que vem ela vai estar ocupada com a formação. E eu gostaria só aqui de pedir que se desse, né, retorno dentro de o mais ágil possível para os coordenadores pedagógicos das aulas, das avaliações. Quero fazer um lembrete aqui também, assim, ó, que mais do que nunca o planejamento tem que passar pela coordenação pedagógica. Quanto mais pessoas lerem o planejamento, olharem para ele com um olhar crítico, melhor vai ser para todo mundo, porque nós temos outros riscos que a gente não corria dentro da escola, né? O que eu botar lá na plataforma, todos os pais da sua turma vão enxergar. Então, se tiver erro de ortografia, de concordância, se tiver qualquer problema que tenha, você vai expor isso para todo mundo. Então, apresente os planejamentos que vocês têm com um tempo de antecedência razoável, combinem com os coordenadores pedagógicos, respondam num tempo razoável, para que eles possam organizar, dar uma olhada, mais um olhar que tem para garantir a segurança de todo mundo nessa questão do planejamento das atividades não presenciais. Tá certo? Bom, o que eu tinha anotado era isso. Vamos voltar aqui para a tela da reunião. Deixa eu ver aqui, tem no chat aqui alguns coisas, vamos ver se é pergunta ou se é só conversa. Beleza, acho que eu respondi todas as perguntas, né? Por hoje era isso, não sei se alguém quer fazer algum depoimento, falar alguma coisa, o espaço está livre. Ô, seu Mário, posso fazer uma pergunta? Sim.
Semana que vem, todos os dias à tarde, nós teremos formação. Uhum. Essa formação, ela vai contar como um dia letivo, como um dia de trabalho? Como é que entra essa contabilização para... Não, nós só vamos contar dia letivo a partir do momento que a gente postar as atividades para as crianças. Então, a partir do dia 4 é a previsão de nós começarmos a contar dia letivo. Ok. Professor Mário, tem uma questão. Até eu fiz durante a apresentação para o professor Cassiano, mas no desenrolar da situação acabou que ela não foi colocada. Eu já fiz uma experiência ali na plataforma do Cubos, e na apresentação da aula, que é um dos primeiros momentos que tem ali, existe a possibilidade de você editar o texto, né? Como qualquer editor de texto, fazer uma caixa alta, fazer um negrito, sublinhar, né, itálico, por aí afora, e também a possibilidade de você inserir uma imagem, né? E eu trabalho com artes, imagem é um forte elemento, né? Uhum. E eu tentei, por vários dias, inserir a imagem, e ele fica rodando, como se estivesse carregando, e aí acaba não conseguindo fazer isso. Eu entrei em contato com lá o plantão deles lá do Cubos, a plataforma mesmo, né? Informei aquilo ali. Eles detectaram, me deram razão que realmente não estava sendo possível naquele campo, estou falando especificamente ali da apresentação da aula, né? Que tem esse ícone, a possibilidade de inserir isso. Eles falaram assim, vamos te dar o retorno em 24 horas. Essa 24 horas já está rolando 8 dias úteis. Né? Daí eu não sei se tem como passar isso aí. Eu vou passar para o Cassiano ou para a professora lá que cuida do Cubos. Ou verificar isso. Daí não sei se as pessoas vão estar usando isso com frequência ou somente... Inserir a atividade, por exemplo, assim, você pegou lá, editou um texto, né, que você vai mandar, e dentro do texto você quer linkar uma imagem ali, né? É isso, né? É no campo apresentação da aula. Lá quando eu vou editar minha aula, né, vou criar minha aula, no caso ali, hoje ele criou a segunda aula, né, a segunda trilha ali, né, daí logo tem lá, você diz qual é o título, embaixo tem a apresentação. Perfeito. Né? Então ali tem, inclusive tem um íconezinho, eu cliquei no ícone e ali não foi. Caso seja necessário, eu posso até bater uma foto da página onde é para ser mais ilustrativo, te mando... Isso. Faz sentido, né? Porque às vezes tu faz um texto, tu quer botar uma gravura de ilustração, qualquer coisa, né? Ele tem que botar ali, não dá para te botar lá na... Porque assim, ó, deixa eu até expor isso, de repente pode ser algo coletivo depois, né? Ali é uma possibilidade, inclusive, da gente apresentar diretamente a nossa proposta. Porque a gente pode ali só dizer, vamos analisar determinada pintura, embaixo tem um vídeo e logo abaixo você faz o download, será em PDF. Só um exemplo, né, da situação. Mas eu vislumbrei ali já a possibilidade, como as ações, pelo menos imediatas, são ações curtas, né, para não ficar passando textos longos, tudo isso aí, eu já posso praticamente apresentar a minha proposta ali e a imagem. Por exemplo, analise essas duas imagens, a partir dali vamos relacionar, para evitar que ela tenha que baixar um outro arquivo, a gente sabe, né, que quando é no WhatsApp já está ali de cara. Possivelmente através do Android, do nosso celular no dia a dia, vai baixar em outro lugar e, às vezes, mesmo que seja um pai, mesmo que seja um irmão mais velho ou até essa criança, possa ter uma dificuldade em localizar onde esteja esse PDF, onde esteja, se for um arquivo Word, né? Por exemplo, nem todo mundo vai ter baixado, e você sabe que esse aplicativo ele é enorme, né? Comparado a outros, né? Então, às vezes, se a gente mandar em Word, ele não vai conseguir visualizar isso, né? Até já faço sugestão, de repente, que a gente fosse mandar os arquivos em anexo, que fosse em PDF, que ele é mais rápido, e o Android nativo já tem o aplicativo, né? O PDF. Tu conseguirias depois organizar essas ideias e me mandar no WhatsApp ou no e-mail para mim repassar? Não, pode deixar que eu repasso. Beleza. Mais alguma? Alguém quer... Ô, seu Mário. Oi. Eu queria perguntar de novo na avaliação na educação infantil, é uma coisa que está me incomodando bastante. A gente tem que fazer 3 avaliações, né, durante o ano, e a gente não conseguiu dar nenhum respaldo para os pais. Como que eu vou estar fazendo essa avaliação? Essa avaliação da educação infantil geralmente é no convívio social, no convívio mesmo com a criança.
eu vou avaliar somente a atividade que ela fez, ou a gente vai fazer essa avaliação, vai reduzir essa avaliação, porque pela lei a gente tem que dar 2 para as famílias, né? No mínimo 2. Como é que a gente vai fazer em relação a isso? Essa questão ficou bastante prejudicada, né, Suzy, nas duas posições, não é só da educação infantil, é dos anos iniciais também, né? A gente vai correr outros riscos, por exemplo, assim, uma atividade dos anos iniciais pode vir bem bonitinha, tudo certinho, mas pode não ter sido a criança que fez, né? Pode ter sido o pai, pode ter sido, então... eu gostaria aqui que, de repente, os professores da educação infantil, os coordenadores, diretores, que nos ajudassem a escrever um pequeno texto de como nós vamos observar isso, mas nada focado na avaliação como a gente fazia no presencial, Suzy. Eu acho que é impossível a gente escrever qualquer coisa sem ver a criança, né? E quando falo do ver a criança, eu penso que nos anos iniciais também é assim, né? Às vezes, numa atividade que o aluno está fazendo, se tu olhar para a expressão dele, tu sabe se ele chutou ou se ele realmente sabe. E isso nós não vamos ter esse retorno à distância, não presencial. Então, não tem uma receita, não tem uma resposta pronta, mas a gente precisa ter isso até a hora que a gente começar, ou pelo menos ali na primeira semana depois do começo, a gente precisa ter isso claro. Então, vamos construir junto. Eu vou tentar olhar em outras redes o que eles estão fazendo quanto a isso, e vamos pensar numa construção nossa também de como a gente vai fazer isso. Certo? Eu, Mário, posso? Oi, claro. Agora eu entendo a angústia das minhas professoras quando elas falam da avaliação. Eu estava pensando uma avaliação mais simples, né? Como nós avaliarmos agora. Eu não tinha pensado em momento algum em relatório, né? Eu acredito que nesse momento que estamos em afastamento social, não é possível nós fazermos uma avaliação, um relatório, né, para entregar para as famílias. Eu acredito que só mais quando a família, nesse momento, entregar para nós, né? Isso. E eu acredito que nós podemos deixar a questão de elaborar relatórios para depois, quando nós voltarmos. Agora não tem como. A nossa observação, o nosso relatório é pautado nas observações da vivência da criança, né? No como ela evolui, né? No desenvolvimento das atividades, das brincadeiras. Então, é basicamente em cima das vivências. Para a gente compor o relatório, tem que ser só depois mesmo, quando nós voltarmos e nós tivermos o contato com a criança. A gente precisa tomar uma decisão quanto a isso para todos, porque lá no planejamento da aula vai ter que aparecer lá o item avaliação. Daí, ou a gente vai colocar lá, vai dizer assim, olha, a avaliação vai ser no retorno, né? Colocar entre parênteses, deixar isso registrado, para se alguém pedir uma aula, souber como foi feita, a gente poder ter documentado isso. Ou a gente vai dizer, não se aplica na questão da educação infantil. Então, eu gostaria que vocês tirassem um tempinho, tomassem um tempo, pensassem nisso, e retornassem para a gente, para ver como é que a gente pode fazer isso da melhor forma. Mais alguém? Mário, de repente a questão da avaliação na educação infantil é fazer mais o registro das crianças que devolveram as atividades, né? Quem que a gente não conseguiu alcançar, para depois também ter isso registrado quando a gente voltar. A criança não está conseguindo acompanhar agora, mas porque ela fez as atividades anteriores, nós tivemos retorno dela, então, de repente, fazer alguma anotação assim, né? Como se fosse o relatório de turma, né? Isso, dizendo se ela fez, se ela não fez, se alguém colocou alguma coisa, se alguma mãe colocou alguma coisa, porque o retorno que a gente vai ter vai ser dos pais, não vai ser da criança, né? Nesse momento. Então, é uma sugestão já. Nessa direção, né? Isso. Mais 5 minutos para a gente parar? Mais uma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Bom, então é isso. A gente retorna, então, segunda-feira, 14 horas, tá? Para a segunda rodada. E tenham todos um bom final de semana.
Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma teleconferência com a cerveja no domingo de meio-dia, tipo assim, no almoço, para beber junto, né? Mas, enfim, tenha um bom final de semana, valeu pelo momento, e até segunda, então.